A Rede Goebbels teve a pachorra de publicar em seu jornal uma análise de Nicolás Maduro sobre o nosso governo. Para quem não sabe, Maduro é o ditador da Venezuela, condenado por narcotráfico nos Estados Unidos e que destruiu seu país, como Lula começou a fazer aqui. Transformou a Venezuela em uma exportadora de famintos para todo o mundo. O que tem um ditador narcotraficante, canalha, para dizer para nós brasileiros? Bem, a mesma emissora dá espaço para falas quase diárias de bandidos como Lula, Rodrigo Maia e Ciro Gomes. Na mesma semana divulga em sua TV, na hora do almoço, quando as pessoas estão reunidas em família, imagens da abertura de covas rasas em São Paulo. O que isso tem de útil para pessoas já depressivas em suas prisões domiciliares? É uma covardia imoral, de indignidade sem limites contra a família. São canalhas. Semana passada, o presidente disse em uma entrevista para a CNN o seguinte: o tipo de conversa que Rodrigo Maia quer ter, eu sei qual é, se referindo ao toma lá da cá. E esse tipo de conversa eu não quero. E o que saiu nas manchetes da Folha, Estadão e o Globo? Bolsonaro diz que não conversa com ninguém. Jornalistas da Globo, Folha e Estadão fazem parte da mesma matilha. Está mais que comprovado que essa emissora tem nada de bom a oferecer. Muitos têm me perguntado por que eu me refiro à Rede Globo como Rede Goebbels. Bem, é um trocadilho com o nome de um nazista. Paul Joseph Goebbels foi um político e ministro da propaganda na Alemanha nazista. Para Goebbels, a propaganda jamais apela à razão, mas sempre à emoção e ao instinto. Para ele, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Já deu para sentir a sujeira da Globo, né? Pois bem, a Rede Globo é nesse nível de sordidez e precisa ser combatida. Porém, não é tão fácil desarticular essa máquina de propaganda. Existe uma estrutura poderosa voltada para influenciar no seu comportamento. Desde aquilo que você deve comer, os eletrônicos que você deve usar, o carro que você deve escolher e, principalmente, a política que convém para eles. Eles têm os políticos deles. Se não for os deles, demonizam, trituram, espremem. Lhe enfiam por todos os seus orifícios a propaganda política, nos jornais impressos de TV, nos shows de auditório como Faustão e Hulk, no Big Brother e até em novelinhas aparentemente inocentes como Malhação e programinhas matinais como a Fátima Bernardes. As mensagens subliminares da Rede Goebbels, evidentemente, são usadas diuturnamente para influenciar você, sem limites éticos ou morais. Estabelecem uma estratégia sórdida para sua grade de programação que cumpre o compromisso de não informar e de manipular sem dó. Por exemplo, escolhem um inimigo por vez, ignoram os outros e se concentram em um até acabar com ele, como fazem com Bolsonaro. Inventam que as redes sociais são um problema público, criam o fetiche das fake news e afirmam que a vítima de ataque se defendeu usando ardis como robôs e fake news. Tudo que não lhes convém dizem que é falso. Mas são eles que produzem grande parte das mentiras que se propagam. Atribuem todos os males sociais a esse inimigo. A pandemia não é culpa da China. A China é inocentezinha. O genocida não é o Partido Comunista Chinês, nem a OMS e suas trapalhadas. O genocida é Bolsonaro. Exageram as más notícias até desfigurá-las, transformando um problema em 1000 problemas, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. Até que você se pergunte, meu Deus, o que vai acontecer? Transformam tudo numa coisa torpe de má índole. Tentam enfiar em sua cabeça que ações do inimigo deles são vulgares, ordinárias, fáceis de descobrir. Bombardeiam incessantemente seu alvo com novas notícias para que você não tenha tempo de pensar, pois está sufocado por elas. Discute a informação com diversas interpretações de seus especialistas, mas todas contra o inimigo escolhido. O objetivo desse debate é o do receptor não perceber que o assunto interpretado não é verdadeiro. Oculta toda a informação que não seja conveniente. Estão contra a família, em sua Malhação, no Big Brother, nos jornais, tentando ditar o comportamento e um comportamento libertino. Mas boa parte da população está acordando. Eles distorcem, tiram de contexto e são máquina de propaganda dos corruptos. Não se trata de Bolsonaro, trata-se de interesses financeiros. Ainda sangram os cofres públicos, mas existe hoje um controle. O governo federal se tornou um empecilho para eles. Os ladrões têm seu braço político com o Maia e Alcolumbre no Congresso, o braço judiciário com Toffoli no STF e a propaganda capitaneada pela Globo.
Claro que existem outros veículos de comunicação, outros deputados, senadores e juízes tão venais quanto esses. Mas os ladrões são gananciosos, não querem parar de roubar. Ou você acha que Rodrigo Maia, sem nunca ter trabalhado, conseguiria morar onde mora e manter seus mimos somente com salário de deputado? Desnortearam o país. O povo vive angustiado pelas notícias e pelos fatos. O STF, desrespeitando a Constituição e delegando poderes a governadores para impedir o direito de ir e vir, ameaçar a propriedade privada, prender cidadãos decentes, vomitar discursos autoritários, superfaturar e roubar impunemente. A lei da selva está sendo implantada aos poucos. Os comunistas incendiando e buscando implantar o caos. E a Globo, claro, distorcendo tudo. Chamar o presidente de misógino, homofóbico, racista e nazista, sem nenhuma evidência, é passar dos limites e ser descompromissado com a verdade, muito menos com a democracia e o respeito ao cargo. Não satisfeitos, testam os limites da sociedade e vão além, contratam hackers para interceptar a comunicação de autoridades, fraudam as interceptações, cooptam o ministro do Supremo para proteger o chefe da quadrilha que patrocinou as escutas. Como ficam impunes, já nas eleições, inventam que foram disparados fake news que determinaram o resultado no primeiro turno. Só que a testemunha que eles mesmos apresentaram conta que foi o PT quem disparou mensagens em massa. Desmascarados, invertem a situação, se concentram em destruir a própria testemunha. Mais uma vez surgindo a representação jornalista fazendo qualquer coisa para dar o furo de reportagem. Fazem ligação para a esposa do filho do presidente se fingindo de cliente para invadir a privacidade da relação profissional-cliente. Especulam, tentam e nada conseguem além da própria máscara que cai. Devassam a vida da família da primeira-dama e publicam fofocas sobre mãe, avó, irmão. Fazem o mesmo com os irmãos do presidente. Diariamente especulam sobre os rendimentos do filho, Flávio, e ignoram o milionário movimento do presidente da Alerj, blindando-o. Ignoram o cuspidor que vive viajando para o exterior, gastando, curtindo e ofendendo todas as mulheres que lhe aparecem na frente. Ignoram as ofensas contra Regina Duarte e Damares, pelo contrário, dão espaço para divulgá-las sem qualquer juízo de valor. Criam um cenário especulativo em tom de fofoca mesmo, inventando que havia um homem na casa de Bolsonaro que teria atendido a chamada e autorizado a entrada do miliciano. Como se sentem impunes, avançam em seu jogo canalha e especulam, sem nenhum fato ou relevância para o país, sobre a fidelidade da primeira-dama. Tudo motivado por ódio, objetivando destruir um homem. Lidamos com uma grande quadrilha, ferida em seus hábitos de roubar a nação. Isso está claro. Testam nossa paciência a cada dia e a cada dia vão superando todos os limites. A cada dia vão testando para ver nossa reação. Nada acontece e avançam mais. O destino do país se encontra no fio da navalha. Ou eles são frustrados agora em seus objetivos, ou o país retorna ao caminho do atraso. Por favor, replique esse vídeo. Eu repito que eu não preciso de curtidas e monetizações. Eu tenho a minha vida organizada, repito mais uma vez, e todos nós precisamos, na verdade, desesperadamente compartilhar os bons valores, os melhores valores da família, da sociedade, para nós reconstruirmos nossa pátria. Você precisa parar de acreditar na Globo. Você precisa parar de assistir a Globo. Você precisa se desintoxicar e se libertar dessa maldita rede Goebbels. Que Deus nos ajude e nos proteja.